Olá, meu nome é José Alberto Coretti e hoje nós vamos falar sobre a linha FY300 da Smart. O FY300 é um posicionador para a atuação de uma válvula de controle pneumático. Ele recebe o sinal 4 a 20 mA ou um sinal digital nos protocolos Hard, Foundation Fieldbus ou Profibus e faz a conversão desse sinal para um sinal pneumático para a movimentação da válvula de controle. Também possui um feedback da posição da válvula. Somado a essa função de converter um sinal de entrada para uma posição de saída, o posicionador da série FY300 usa um protocolo de comunicação ou Hard, ou Foundation Fieldbus ou Profibus, dependendo da sua necessidade, fornece aí para nós um fácil acesso às informações críticas de operação do processo. Portanto, a série FY300 são posicionadores inteligentes universais, aplicados-se a válvulas de controle lineares ou rotativas, de simples ou duplação, equipamentos microprocessados e que converte sinais de corrente ou sinais digitais em posição. Possui internamente um controlador proporcional e integral, formando assim uma malha de controle interno, caracterizando-se assim um controle em cascata com o controle de processo de uma variável de processos industriais. Aqui mostramos uma malha de controle, onde temos aí o elemento transmissor de medição, mandando o sinal para o controlador de processo, que pode ser aí um PLC, e este com a sua malha de controle PID, mandando a informação para o posicionador. O posicionador vai fazer a conversão para o sinal pneumático, movimentando a válvula, e com isso recebe também um feedback magnético da posição da válvula, fechando aí a nossa malha de controle. Temos aqui a exemplificação dessa malha de controle, onde nós temos a medição da posição. Nessa medição da posição, através de um sensor Hall, ele consegue determinar a posição da válvula através de um set point, de um sinal de entrada, que pode ser 4 a 20 mA ou digital, manda essa informação para o posicionador e internamente o posicionador faz um controle PI na placa principal. Com isso, ele vai converter o sinal para pneumático para a atuação da posição da válvula através de um bloco carretel. A série FY300 possui aí processamento digital, permite uma calibração automática, que a gente chama de auto setup, e com isso facilita aí os ajustes dos parâmetros de calibração do sinal de 0 a 100% da posição da válvula. Possui também display digital, isso ajuda bastante, facilita demais para a verificação da posição da válvula e também para fazer os ajustes aí da configuração local. Com simplicidade, conseguimos aí através do display verificar os parâmetros do instrumento e o ajuste do instrumento. Possui realimentação sem contato físico, ou seja, existe um sensor Hall que elimina as complicações e as dificuldades criadas
pelo tradicional sistema de realimentação com braço mecânico. Através desse sensor Hall e de ímãs, conseguimos saber a posição da válvula. Possui um design revolucionário, portanto, é um equipamento universal para simples e dupla ação, linear ou rotativo, um equipamento compacto, com vários parâmetros configuráveis aí pelo usuário. Movimento linear de 3 a 100 milímetros, movimento rotativo de 30 graus a 120 graus, pressão de alimentação mínima de 1,4 kgf por centímetro quadrado, ou 20 psi, pressão de alimentação máxima 7 kgf por centímetro quadrado, em torno de 100 psi. A montagem é diretamente na válvula, usando aí suportes universais. E existe um circuito eletrônico de compensação de temperatura. A linha FY300 possui aí algumas proteções, certificados, grau de proteção IP66, a prova de explosão e intrinsecamente seguro. Com relação ao IP66, nós temos aí que o 6 significa totalmente protegido contra poeira. E o segundo 6 significa protegido contra jatos potentes de água. Falando um pouco mais das certificações, temos aí a certificação à prova de explosão. Em uma atmosfera explosiva, é um ambiente no qual, sob condições atmosféricas, o ar se mistura com substâncias inflamáveis e que, após a ignição, a combustão se propaga em toda a mistura não queimada. É uma área onde existe a possibilidade de explosão. Com relação à certificação da segurança intrínseca, nós temos aí que a segurança intrínseca é uma técnica que tem por objetivo limitar a energia nos circuitos do equipamento elétrico, em níveis tais que, mesmo na ocorrência de centelhamentos, a energia disponível na centelha não é suficiente para causar a ignição de uma atmosfera explosiva. Então, o equipamento fica certificado. Aqui temos o diagrama da placa principal, né, da placa eletrônica, onde nós temos aí a placa principal, que recebe o sinal digital ou de 4 a 20. Temos uma placa analógica que faz com que receba da placa principal o sinal e faça essa conversão para que conseguimos aí fazer com que o piezo consiga se movimentar. E também temos a placa do display, onde nós conseguimos mostrar a informação da posição da válvula. Esses são os 3 blocos aí do FY, onde nós conseguimos ter uma ideia como ele é internamente. Vamos falar agora de como é as partes do posicionador. Temos aí o módulo carcaça. Nessa placa principal nós temos aí a placa eletrônica, a borneira e o display. Depois nós temos logo abaixo o módulo chamado módulo piloto mais servo, onde temos aí o bico paleta, o diafragma e a tampa de ligação.
Logo abaixo temos aí o módulo da válvula carretel e depois, no final, o módulo aí sensor Hall. O módulo carcaça principal, nós temos aí o display, a placa principal e temos também, virando o posicionador, temos aí a borneira traseira. A borneira traseira ela é protegida contra polaridade invertida e tensão DC de até 60 volts. Lembrando que o posicionador ele recebe o sinal 4 a 20 ou um sinal digital. Não podemos alimentar ele com tensão alternada ou tensão contínua. O posicionador pode ter também um módulo especial para retorno da posição de corrente, ou seja, nós conseguimos aí ter um sinal 4 a 20, coletor aberto, incorporado à borneira, como mostra esse circuito aqui. A resolução de 16 bits, exatidão menor que 0,1%. O sinal de saída, né, de tensão, você pode alimentar de 12 a 45 volts, isolado da alimentação de corrente do posicionador. Então, é um componente de segurança para a gente ter um retorno da posição do posicionador em corrente. É um opcional. Com relação ao bico paleta, com piezo, ele converte o movimento do piezo elétrico um sinal pneumático para pressão de controle da câmara piloto. Então, nós temos aqui a base do piezo e temos uma restrição. O ar de alimentação entra no posicionador, passa por uma restrição e vai até o piezo. Dependendo do sinal que o piezo recebe, ele tampa ou não a passagem do ar. Se ele abrir a passagem do ar, esse ar excedente vai para os escapes e para a atmosfera. Se ele tampar a posição do bico, esse ar retorna e vai para a pressão piloto para movimentar a válvula. Funciona dessa forma. Então, novamente, nós temos aí, né, o piezo mais próximo do bico, nós temos aí maior pressão piloto para a movimentação da válvula. Piezo afastado do bico, nós temos uma menor pressão piloto. Lembrando que o suprimento de ar passa por uma restrição. Essa restrição é muito fina e precisa ser mantida limpa. Portanto, ela é facilmente removida e você tem um dispositivo para limpar essa restrição. Ela é de 0,28 milímetros. Cuidado, nunca remover essa restrição com o posicionador pressurizado. Novamente, o funcionamento aqui do bico paleta. O bico paleta, o piezo, recebe um sinal de 0 a 100 volts da placa analógica e ele acaba entortando, flambando. Esse movimento que ele faz aumenta ou diminui a pressão piloto, que vai para um diafragma movimentar um carretel, portanto, aumentando ou diminuindo a posição da válvula. A pressão piloto, por sua vez, vai empurrar o carretel contra uma mola. Com isso, ele vai liberar ou não pressão para a válvula, pressão de ar para atuar a válvula. Aqui nós temos a tampa de ligação com a placa analógica.
e temos também um flat cable. Esse flat cable é ligado na placa principal. Então, a placa analógica é uma placa que é responsável por receber o sinal de 0 a 100 volts. A válvula carretel vai se movimentar através da pressão piloto que vem aqui do diafragma, do bico paleta, e vai liberar aí ou a saída 1 ou a saída 2 para a válvula principal. A válvula carretel, como mostra aqui na figura, ela é colocada aqui dentro do bloco pneumático. É uma válvula 5 duas vias, que libera ou não o ar de alimentação para abrir e fechar a válvula principal. Portanto, nós temos aqui o funcionamento completo do nosso posicionador. O piezo recebe um sinal de 0 a 100 volts, distancia do bico e empurra para cima e para baixo a válvula carretel contra uma mola. O ar de alimentação ele vai para a restrição, para a pressão piloto aqui, e também é liberado para a saída 1 ou a saída 2, atuando na válvula principal. Esse é o princípio de funcionamento do posicionador da série 300. Novamente, nós temos aqui todo o bloco pneumático, o bico paleta. Aqui nós temos o bico com a paleta. Temos aqui a entrada de alimentação, que passa pela restrição, que você pode remover para fazer a limpeza. Esse ar de alimentação, ele também vem para o bloco carretel, e ele, dependendo da posição aqui, da pressão piloto, nós temos a liberação para a saída 1 ou para a saída 2. O ar que não é utilizado na saída 1 e na saída 2 é liberado aí pelas saídas de exaustão. Posição de segurança, isso é importante para a nossa malha de controle. Quando o posicionador está sem energia, qual é a posição de segurança? Piezo tampa o bico. Então, toda a pressão de entrada empurra aqui o nosso carretel. Com isso, a pressão, o ar de alimentação entra aqui pelo carretel e a saída 2 fica 100% aberta e a saída 1 100% fechada. Então, essa é a posição de segurança. Quando a pressão piloto diminui, a mola empurra o carretel contra o diafragma. Então, o diafragma, é empurrado pela mola, e aí o que vai acontecer é que nós vamos fechar a saída 2 e vamos liberar o fluxo de ar de alimentação de entrada para a saída 1. É isso que acontece no posicionador. Novamente, isso é muito importante, a posição de segurança na falha, ou na falta de energia. Nós temos que o bico paleta ele é tampado, o piezo fecha o bico e empurra a nossa válvula carretel para baixo. Então, nós temos a posição de alimentação, o ar de alimentação, ele vai 100% para a saída 2. Essa é a posição de segurança. Tome cuidado. A parte de baixo do nosso posicionador, nós temos um bico, tá?
e determina aí a posição. Na verdade, é o sensor Hall. Esse sensor Hall, ele é inserido no ímã e através de uma condição magnética, de um sinal magnético, ele é sensível à mudança do campo magnético. Portanto, nós conseguimos aí determinar a posição mecânica da válvula. Aqui mostramos essa ação, onde nós temos aí o bico com o sensor Hall. O ímã se movimenta na haste da válvula, nós temos aqui ele instalado na haste da válvula. Ele vai movimentar, vai existir a mudança do campo magnético, do sinal magnético, ele vai aumentar ou vai diminuir. Com isso, nós temos aí, nós sabemos a posição da válvula. Antes disso, né, nós fazemos aí o auto setup. O auto setup, ele é responsável por calibrar esse 0 a 100% da posição da válvula. Uma coisa importante, né? O ímã, ele é conectado no bico, né? É posicionado próximo ao bico e 2 a 4 milímetros. Tome cuidado para não encostar o ímã no sensor Hall, senão nós vamos ter aí restrição de movimento. Então temos aqui uma válvula linear, a instalação do ímã no sensor Hall. Aqui mostramos também, né, no ioque da válvula essa instalação. Dependendo do tamanho da válvula, nós temos aí ímãs com curso de 30 milímetros, com curso de 50 milímetros e com curso de 100 milímetros. Acima disso, temos que usar um dispositivo chamado ACP, que é um dispositivo para aumentar o curso da válvula quando o tamanho é maior. Para trabalhar com válvulas rotativas, também temos aí um ímã rotativo universal único que faz essa função para determinar aí através do campo magnético a posição da válvula. Aqui nessa figura nós mostramos o bico onde é inserido o sensor Hall. O sensor Hall é um transistor pequeno, né, que fica encaixado aqui dentro desse bico. Aqui nós temos os ímãs que fazem aí o efeito Hall sem contato mecânico, físico. Temos aqui o rotativo, o ímã de 30 milímetros, o ímã de 50 milímetros e o ímã de 100 milímetros, dependendo da sua necessidade. Quando trabalhamos aí com válvulas, atuadores e dupla ação, nós temos aí a posição de falha. Na falha, instalado dessa forma, a saída 1 não abre e a saída 2 não fecha. Na falha, ele fecha, porque nós temos 100% de ar enviado aí para a saída 2, na falta de energia. Se você quiser uma posição invertida na duplação, você tem que inverter aqui as saídas. A saída 2 você liga no abre e a saída 1 você liga no fecha. Portanto, nós temos aí numa falha, ele vai abrir o atuador. Se for simples ação, na falha ele fecha, porque a saída 2 ela vai ficar fechada. Nós ligamos só a saída 1 e como na falha acontece que a saída 1 ela fica sem ar. Portanto, na falha e o retorno da válvula por mola acaba fechando a válvula.
Se você precisar inverter, na falha abre, você pega a saída 1 e coloca no fecha do atuador da válvula. Portanto, você consegue aí inverter a ação da válvula. E a saída 2, você tampa ela. Na instalação, temos aqui um suporte universal. Esse suporte ele é feito de tal forma que você prende no ioque da válvula. Para válvulas rotativas, temos também um suporte universal para prender o posicionador na válvula. Para aplicações aí onde você tem problemas de alta temperatura e problemas também de vibração e também um difícil acesso na planta, podemos utilizar aí o hall remoto. Para válvulas com cursos maiores que 100 milímetros, utilizando um dispositivo chamado ACP300. O ACP300 é um atuador cilíndrico pneumático. Ele alia a força de cilindros pneumáticos às potencialidades de posicionadores inteligentes microprocessados FI, permitindo assim aplicações em controles modulantes. A estrutura modular do ACP permite sua montagem em uma longa variedade de tamanhos e cilindros, utilizando-se aí de uma única versão de suporte de montagem. Os ACPs trabalham aí com uma régua angulada, movimentos ortogonais de ímãs aí de 30 milímetros, diâmetros codificados de 50, 63, 80, 100, 125 e 160 milímetros, e cursos aí que podem ir de 100 a 1000 milímetros. Temos aí a opção também para modelo rotativo, com braço alavanca com ímã rotativo, cilindro único, com diâmetro de 100 milímetros até um curso de 400 milímetros, e diferentes furos alavanca, curso de 100 a 500 milímetros. Para calibrar o posicionador, o bico paleta, nós temos aí um dispositivo que chama FYCAL. Você poderá utilizar esse equipamento para fazer essa calibração e a manutenção do posicionador. Esse dispositivo consiste em uma ferramenta indispensável para usuários dos posicionadores da Smart, que tem como política da empresa programas de manutenção corretiva, preventiva, preditiva ou pós-ativa. O FY possui várias certificações, como vocês podem observar. Nós temos aí o CPEL, FN, NENCO, ATEX e várias outras certificações aí. E o que nós já comentamos, né? A prova de tempo, IP66, alta imunidade a interferências eletromagnéticas, a prova de explosão e intrinsecamente seguro. Dúvidas e suportes, entrar em contato conosco. Obrigado.